Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus queridos amigos, seguidores, família. Eu vim mais uma vez aqui para partilhar um pouquinho daquilo que eu estive aqui a pensar durante o dia, enquanto eu estudava a Bíblia. Vocês já repararam que em muitos lugares, não em todos, né? Em muitos lugares nos apresentam muito o diabo. Nos apresentam muito o demônio, nos apresentam muito as forças das trevas, a obra do inimigo. Com muita insistência, estão sempre a falar da mesma coisa. Eu não estou a anular aqui, não estou a dizer que o mundo espiritual ou das trevas não existe. Eu não estou aqui a anular que o demônio não existe. Não estou aqui a anular isso. Existe. Eu não estou aqui a anular que não existem batalhas espirituais ou que o diabo tem colocado, tem feito coisas nas nossas vidas que tem nos atacado. Não estou a anular isso. Mas a minha preocupação é, da mesma forma que falam do diabo, também tem que falar da presença de Deus. Ou seja, também tem que falar da pessoa de Jesus Cristo. Também tem que nos apresentar Deus. Também tem que nos apresentar a palavra. Os benefícios da palavra. O evangelho de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo. A linguagem do reino de Deus. Então você não pode sempre vir me apresentar o problema quando você não me apresenta a solução. E quando você não me apresenta aonde está a minha solução e como eu devo obter a minha solução e como eu devo me proteger das obras do inimigo. Reparem que no mundo espiritual, falo mundo espiritual no verdadeiro sentido da palavra literal espiritual, é um mundo que não é movido por sentimento, não é movido por emoções. O mundo espiritual é movido por uma linguagem. Por isso que Jesus Cristo disse que eu não revogo a minha palavra. Jesus não passa por cima da palavra dele. Então, o diabo para atuar na tua vida é necessário que haja aqui uma legalidade. Então, ninguém nos fala, poucas pessoas nos dizem, nos ensinam de como nós devemos nos proteger, como nós devemos andar, como nós devemos fechar as portas para que o inimigo não tenha acesso. Ninguém nos fala da legalidade que eu e tu nós damos ao inimigo para que o inimigo possa fazer das suas na nossa vida. Ninguém nos ensina isso. Poucos são em lugar que nos ensinam isso. E o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 6:10 das armaduras de Deus, onde ele diz: estejai, pois, firmes e revestidos da palavra de Deus, da coroa da justiça, da fé, preparação do evangelho, para que possais que resistir às ciladas e astutas que o dardo inflamado do maligno. Então nós temos que nos revestir do conhecimento da palavra de Deus, nós temos que nos revestir da fé, da intimidade com Deus, da santidade. Ou seja, entendermos a palavra de Deus ao ponto de nós vivermos com a palavra de Deus, para nós não darmos acesso ou legalidade ao inimigo. Então, para o diabo atuar nas nossas vidas é porque nós damos legalidade. É porque o diabo encontrou uma porta para poder entrar. Então, ninguém nos fala sobre isso, quase que não nos pregam sobre isso. Reparem que Moisés não entrou na terra prometida. Embora fosse o próprio Deus que convidou Moisés para conduzir o povo da terra até a terra prometida, foi o próprio Deus que convidou Moisés. Mas ainda assim Moisés não entrou. Por quê? Porque Moisés deu que? Legalidade. A Bíblia fala que Moisés murmurou e Deus lhe disse: como murmuraste, não vais entrar. Mas Deus podia muito bem pensar: não, como eu é que lhe convidei, eu é que lhe chamei para a minha missão, para conduzir o povo, vou ter misericórdia. Não. Ele deu uma legalidade. Então essa legalidade impediu com que Moisés não entrasse no mundo ou na terra prometida. E assim também nas nossas vidas, nós damos uma certa legalidade para o inimigo poder entrar, mas quase que não se prega sobre isso, não se fala, não nos ensinam a vivermos, a obedecermos a palavra, a nos protegermos, sermos santos, ou pelo menos nos apartar, já que não conseguimos ser santos, mas pelo menos nos apartarmos do mal. Ninguém nos apresenta o perigo que existe na palavra, o perigo da desobediência. Ninguém nos apresenta as consequências da desobediência da palavra de Deus. Quase que ninguém nos fala isso, mas estão sempre a nos falar demônio, 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 demônio. Então, como é que eu vou saber se eu estou a dar acesso ou não ao inimigo que está na minha vida?
Alguém tem que me falar. Alguém tem que me falar dos benefícios da palavra, em estudar a palavra. Me apresentar a Jesus como é que a linguagem do reino funciona. Qual é o posicionamento que eu tenho que ter em Cristo Jesus para eu me livrar das astúcias, sei lá, do diabo, Satanás, conforme o apóstolo Paulo falou em Efésios 5:10. Então é sério que tem que se falar disso com muita constância, com muita perseverança. Nos lugares em que a gente vamos buscar Deus, é necessário ouvir esse tipo de pregação. Então, mesmo pensando também um pouco na história de Davi, a Bíblia fala que Davi chorou, Davi se humilhou, Davi pediu misericórdia para que Deus curasse o seu filho, para que Deus curasse o seu filho. O profeta Natan apareceu e disse, não, Deus não vai fazer isso, Jesus não vai fazer isso. Por quê? Porque tu estás a pagar uma consequência da desobediência. Então ninguém nos fala sobre isso. Só nos falam demônio, diabo. Ok, já entendemos. Mas agora a solução. Como é que eu vou parar de dar acesso ao inimigo? Por isso é que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 10, se não me engano, onde ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há quem fale? E como crerão se não há quem vai? Então é necessário alguém que nos falar da pessoa de Jesus. É necessário alguém nos falar do ministério de Jesus Cristo. O nosso posicionamento aqui na terra enquanto filhos de Deus. Então, para ti e para mim, é necessário que haja uma vontade, é necessário que haja uma disponibilidade da nossa parte, algum interesse da nossa parte, em não nos alimentarmos só das coisas do mal, só diabo, não, mas também buscar o conhecimento da palavra para a nossa autoproteção. A Bíblia é clara em dizer, conhecereis a verdade que te libertará. O que vai te libertar é a palavra de Deus. Então, para te libertar, você tem que conhecer. Porque para toda transformação é necessário que haja aqui uma informação. Então, se ninguém nos fala sobre isso, como é que nós vamos ouvir? Como é que nós vamos entender? Então, para você que tem acesso ou que terá acesso a esse áudio, por favor, não se limite só naquilo que você ouve na igreja. Então, busca também conhecimento, tenha teu tempo particular com Deus, tenha teu tempo de meditar na palavra, tenha teu tempo de... Peça mesmo ao Espírito Santo para que te dê entendimento, para que te dê discernimento, para que te dê disponibilidade, te dê a sede de você poder ir buscar o conhecimento através da palavra, as regras, a linguagem do reino através da palavra. Tenha esse tempo contigo mesma, gaste tempo. Você vai ver que você vai deixar de ser uma pessoa dependente na fé. Depender de outras pessoas. Você vai ver que você vai criar uma fé robusta, você vai ver que você vai criar uma intimidade com Deus, você vai saber como você vai se proteger das ciladas do inimigo, você vai fechar todas as portas que o inimigo tem acesso, através de que? Da palavra. Porque nós não podemos ser filhos de Deus e andar na desobediência, mas para isso você tem que saber o que você tem que fazer, o que você precisa saber, o que você deve fazer, o que você não deve fazer como filho de Deus. Através de quê? Da palavra. A palavra é que vai te dar conhecimento, é que vai te dar luzes, é que vai te dar o discernimento aqui para você poder viver e caminhar aqui nesta terra e alcançar os teus objetivos e entrar na sua terra prometida. Que Deus te abençoe.